Marcos capítulo 4, 1 a 9, mesmo assentados, vamos prestar toda a atenção à palavra de Deus, que diz assim: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu quero destacar o versículo 3, que diz assim: eis que saiu o semeador a semear. Uma obviedade ululante, algo que não tem outro jeito. Semeador tem que semear, e para semear ele tem que sair, ele tem que andar, ele tem que caminhar. Eu queria fazer alguns destaques à luz desse pensamento tão óbvio. Primeiro, um ato muito singelo: semear. Qualquer um pode semear. Não precisa ser engenheiro agrônomo, como o presbítero Pedro. Não precisa fazer um pós-doutorado, mas precisa saber semear. É simples, mas precisa saber fazê-lo. O semeador pegou a semente. Que semente é essa? Uma única semente, explicada pelo Senhor Jesus, que se trata do Evangelho, se trata da mensagem da graça, se trata da palavra de Deus. A semente é a palavra que nós temos a incumbência de disseminar, de plantar, de semear. E o texto ainda vai dizer que é um tipo de pessoa que faz isso, é o semeador, um semeador singular, que é o evangelista. Aqui, meus irmãos, nós nos vemos todos nós. O evangelista não precisa ter o título de tal. O evangelista é todo aquele que foi alcançado por esta mesma palavra. Ele automaticamente se tornou um evangelista, um semeador. Nós demos aos irmãos algumas semanas passadas um brotinho de uma sementinha de amor perfeito. Faz parte da nossa caminhada do aniversário de 125 anos. Lembrando que lá no passado teve gente que plantou com dificuldade, em tempos difíceis, mas plantou com fé, plantou com determinação. E aí, nos anos que se seguiram, esta semente germinou e ela foi novamente disseminada. E assim são gerações e gerações. E quando o presbítero Pedro, agora há pouco, perguntou se você está cuidando do seu amor perfeito, olha, dê um jeitinho. Se você está tendo alguma dificuldade, nós vamos dar uma orientação, nós vamos ajudá-lo aí agora, principalmente nos tempos do inverno, mas não deixe de cultivar. Não vai ser no dia 1º não, presbítero, vai ser no dia 30, domingo, que tem que ser de dia, né? Nós já encomendamos um dia mais de sol, para a gente não ter maior dificuldade, vamos plantar as nossas sementinhas ali. Mas tudo isso aponta para esta semente maravilhosa do Evangelho, que é a razão desta igreja estar aqui. O Evangelho que conquistou o nosso coração. Este Evangelho que foi plantado por evangelistas, dentre os quais nós mesmos fomos constituídos, com um gesto simples de semear, de anunciar a palavra de Deus. Esses 3 elementos estão bem claros nesse versículo 3. Mas a partir daqui, Jesus vai apresentar os resultados surpreendentes desta semeadura. E aí, nós vamos observar que os resultados são diferentes. Uma mesma semente, um ato singelo, um tipo de semeador que é o evangelista, e, no entanto, os resultados são outros. E a razão é que os solos são diferentes. Os corações são diversos.
aqueles que recepcionam a mensagem da palavra de Deus, reagem de maneira distinta. E aqui eu queria fazer uma pergunta: como é que nós respondemos à palavra que nos é anunciada? Eu tenho a impressão que a primeira tentação nossa é, como crentes, como pessoas dedicadas ao Senhor Jesus, como homens e mulheres que temos abraçado o Evangelho, correr direto lá para o último tipo de solo, porque afinal de contas nós realmente recepcionamos esta palavra e ela tem frutificado, ela tem abençoado. Mas eu queria que você não fosse tão depressa lá, porque esta parábola não é para trazer orgulho para nós. Esta parábola não é para que a gente se identifique com o melhor dos melhores, com o creme de la creme. Esta parábola é para chamar a nossa atenção, porque algumas vezes nós reagimos à palavra de Deus que nos é anunciada com absoluta indiferença. Convenhamos. Nós nos parecemos muito com este solo chamado de caminho, uma terra batida, uma terra impenetrável, um espaço que não acolhe o direcionamento de Deus. Muitas vezes nós reagimos com esta indiferença. A descrição que Jesus faz é que uma semente, versículo 4, caiu à beira do caminho, vieram as aves e a comeram. E na explicação da parábola, lá no versículo 15, por isso pedi que você ficasse com a Bíblia aberta, diz assim: são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, só ouve, só abre o escutador para ouvir, mas nem se dá o trabalho de pensar, de meditar, de acolher. Logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Eu diria que o diabo, que é identificado como o leão que anda em derredor, pronto para tragar-nos, neste caso a gente nem dá muito trabalho, porque a semente fica por cima, ele vem e traga facilmente. A gente não dá nem ao trabalho, não dá o trabalho para ele de escarafunchar para ver onde é que a semente já adentrou, porque somos indiferentes. A advertência que a palavra de Deus nos faz para atinarmos com os caminhos do Senhor, para andarmos por vereda reta, para buscarmos o coração puro, o espírito reto, com o qual nós iniciamos o nosso culto ainda no tempo da adoração. Fazemos de ouvidos moucos, pensamos, isso não nos diz respeito, isso não tem a ver conosco. Abrimos um rosário de explicações para dizer que no nosso caso é diferente, porque temos uma história diferente, porque temos problemas diferentes. A palavra de Deus é a mesma para todos nós. E ela alcança as nossas diferenças com a mesma força e com o mesmo vigor, desde que nós não a tratemos com indiferença. Eu creio que há dois modos bastante sugestivos de nós apresentarmos isso, que nos deixa muito próximos a um verdadeiro ateísmo, ou seja, um ateísmo prático, né? Não é o ateísmo que a gente professa com os lábios, mas que vive. O primeiro deles é um ceticismo que insiste, que resiste no nosso coração, que dificulta crermos. Somos céticos, não damos crédito à palavra de Deus. E ao lado do ceticismo, um agnosticismo que permeia as nossas lides, os nossos espaços, porque custamos a acreditar que é possível conhecer a Deus, é possível conhecer a palavra de Deus, é possível conhecer os caminhos do Senhor, então reagimos com um verdadeiro agnosticismo. O que de Deus se pode conhecer nos tem sido revelado, e aquilo que Deus revelou, nós devemos nos colocar em marcha, devemos desejar conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Mas atentemos, algumas vezes nós reagimos com absoluta indiferença. Isso pode ser muito danoso à nossa vida, isso pode ser muito prejudicial ao crescimento da nossa fé. Mas em outras ocasiões respondemos à palavra de Deus com um certo encantamento provisório. É aqui que nós identificamos
aquele tipo de solo rochoso. O solo que é um tipo de estrada, de caminho, a semente não chega nem a penetrar, mas o rochoso ela entra um pouquinho, ela consegue espaço, ela vai um pouquinho mais fundo. Mas o Senhor Jesus descreve esse tipo de solo na sua explicação, a partir do versículo 16, nos seguintes termos: semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Daí eu colocar o encantamento. Fico encantado, porque o Evangelho é bênção, o Evangelho é graça, o Evangelho é amor de Deus. O perdido pecador, desesperado, com seu coração em frangalhos, e um dia a palavra alcança esse coração, e ele descobre a verdadeira vida, e ele descobre o Salvador Jesus, e descobre o amor de Deus, e a sua vida então é moldada, é transformada, é revirada, e ele só tem motivos de regozijo, de alegria. E o Senhor Jesus está claro em descrevê-lo assim: logo recebe com alegria, porque quem não quer as bênçãos de Deus? Mas o versículo 17 prossegue: mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. É um encantamento provisório, é fugaz. Vem atender uma demanda precisa, uma situação específica, mas parece que tão logo se sentem mais confortáveis, deixam de lado a palavra do Senhor, o compromisso com Cristo, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, muitas vezes, que os que querem viver piedosamente, e isto implica em acolher a palavra, serão perseguidos, logo se escandalizam e vão embora, e não perseveram na fé, e não persistem. Talvez há muitos aqui nesse auditório que passaram por situações como esta, e já o passaram várias vezes. Já foi uma montanha russa de subir lá em cima, nos píncaros da glória, e depois pegar aquela descida para o vale profundo. Perseverar. Não basta ficarmos encantados com o Evangelho, é preciso ficarmos comprometidos, absolutamente aliançados. É por isso que hoje nós temos a mesa do Senhor posta, e ela revela a nova aliança feita no sangue de Jesus, e quando recebemos os elementos, estamos ratificando ali que o compromisso que Deus fez conosco tem de nossa parte uma resposta positiva. Ninguém tome o pão ou beba o cálice se não estiver pronto para ratificar isso, para dizer: Senhor, mais uma vez estamos aqui dizendo o nosso compromisso contigo. Venham as perseguições, venha a angústia, nós não vamos nos escandalizar com a tua palavra. O nosso encantamento, portanto, não é provisório, passageiro, é um encantamento que resiste até os desencantos, que suplanta as tristezas, que vai além das coisas que podem trazer ao nosso coração aquele sentimento de angústia. Que a gente possa entender que aquelas vezes em que respondemos com indiferença precisam ser superadas, mas também com um encantamento provisório não basta. Nossa casa precisa ser construída não sobre a areia, mas sobre a rocha que é Jesus. Há um terceiro tipo de solo, e este solo é reconhecido aqui como o que está cercado de espinhos, versículo 7. Outra parte caiu entre os espinhos. Aos espinhos que cutucam, que furam, que machucam, que doem. E os espinhos cresceram. Espinho não só machuca e dói, espinho sufoca e impede a semente de frutificar. Por isso eu reconheço que há vezes em que nós revelamos como resposta à palavra que nos é pregada, anunciada, um coração dividido. Queremos, mas não queremos. Compreendemos a extensão, a profundidade do reino, do Evangelho, mas não vamos às últimas consequências. É curioso que na explicação da parábola, o versículo 18 diga: os outros, os semeados entre os espinhos, ouvem a palavra. Ouvem. E a ideia que Jesus deixa aqui é que eles ouvem com um pouquinho mais de atenção,
eles ouvem assim com curiosidade verdadeira, eles ouvem desejosos de realmente conhecer, mas, tem um mas, que resiste, que persiste, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Eu creio que há palavras que chegam ao nosso coração, extraídas das Escrituras Sagradas, que tocam naquele ponto nevrálgico, que mexem com a nossa estrutura, que nos levam mesmo a elevar a nossa voz de oração, primeiro dando graças por ter recebido a palavra, depois pedindo graça para que haja transformação e mudança na nossa vida. Acredito piamente na sua sinceridade, quando instado a tomar um passo mais decisivo na sua vida, você o faz, inclusive com um gesto de deixar o seu lugar, de vir à frente e receber uma oração. Mas a verdade é que às vezes os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, as demais ambições são muito fortes. E às vezes mal termina o próprio domingo em que a gente recebeu a palavra e a gente já não levou mais a sério. O coração dividido, o coração cindido, o coração partido. Deus nos quer por inteiro. Deus quer a integridade do nosso coração. Deus nos quer completos. E é por isso que nós somos advertidos para, a estas alturas, quando observamos as formas mais variadas de reações à palavra de Deus, reconhecemos a nossa pequenez, a nossa fragilidade, a nossa tibieza. Deus tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor, precisamos da Tua graça para não sermos indiferentes à Tua palavra. Precisamos da Tua graça, Senhor, para não nos encantarmos por um pouco e depois deixarmos. Precisamos da Tua graça, Senhor, para que o nosso coração não penda para fascinação de riqueza, para cuidados do mundo, para outras ambições que não a do Teu reino. Para que possamos acolher incondicionalmente a palavra do Senhor. É aqui que chegamos a um ponto decisivo. Outra, enfim, caiu em boa terra, que vingou, cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. É preciso ouvir e crer. E crer não é apenas um assentimento intelectual. Não é apenas um pronunciamento que os nossos lábios podem fazer. É um compromisso. Crer é confiar. Crer é dizer, Senhor, está sob os teus cuidados. Crer é tomar o elemento da mesa que nos é oferecido e neste gesto a gente diz, Senhor, eu vou andar nos teus caminhos. Eu vou cumprir a tua palavra. E que bênçãos maravilhosas nos estão reservadas, porque fazemos este compromisso, porque damos este passo. O texto bíblico diz que esta semeadura ela é extremamente prolífica, ela resulta em frutos abundantes. Os números aqui colocados, aparentemente nos parecem aleatórios, né? 30, o dobro de 30 é 60, 60 para 100, porque Jesus teria usado esta forma de apresentar. Pode ficar aí uma série de dúvidas no nosso coração. A verdade é que é bastante prolífica, muito frutífera. Um investimento que fazemos que resulta pelo menos 30 vezes, ou 60, ou 100. Alguém a quem levamos a palavra de Deus, como agora o nosso grupo de missionários está indo para 3 países diferentes, a gente não pode imaginar a proliferação disso em gerações futuras. Vale a pena investir esta semente que anima novas semeaduras, que empolga outras tarefas que devemos levar avante. 125 anos de semeadura do Evangelho nesta cidade. Nós queremos motivar a igreja, nessa antevéspera do nosso aniversário, a reconhecermos, de um lado, com muita tristeza,
às vezes tantas em que ou fomos indiferentes, ou tivemos o coração dividido, ou não fizemos o tanto que deveríamos fazer, mas de outro lado, pedimos ao Senhor que permita que o nosso coração possa acolher, sem qualquer condição, sem qualquer senão, sem qualquer maiores explicações, este Evangelho da graça, este Evangelho redentor, este Evangelho salvador, este Evangelho que tem sido o sustentáculo da nossa vida, da vida das nossas famílias, da vida desta igreja, porque é uma semeadura que vale a pena ser difundida. Que o Senhor possa nos abençoar a continuar esta empreitada, a com mais vigor e a mão cheia prosseguirmos em semear a palavra, mas especialmente permitimos que ela encontre ressonância nos nossos corações. Que Deus assim nos abençoe. Amém.